Quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu estive presenciando e passando para vocês, e é ler um pouquinho sobre Apocalipse. O Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 em diante, ele diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aleluia! Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Queremos exaltar o Teu santo nome, Pai, neste dia, nesta noite, Te agradecendo por todas as coisas, por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Nos guarde, nos proteja, nos abençoe e fale aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Eu passar um pouquinho a respeito daquilo que é o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Eu confesso aos irmãos que por grande período de tempo eu ficava meio que tenebroso em falar assim: esse Apocalipse é o livro do fim dos tempos. Esse Apocalipse é aquele livro que vai, quando Jesus vir, acontecer algo que realmente é para levar todos nós ou aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí todas as vezes eu ficava assim, falei assim: mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que eu estou preparado para acontecer isso, para que isso aconteça? E isso por muito tempo causou um pouquinho de medo e receio, até que a gente possa entender e compreender que o Apocalipse é uma visão dos céus, uma visão do reino de Deus, é uma visão de Jesus Cristo que foi dada ao seu discípulo amado, ao João, para que ele pudesse então falar um pouquinho, para que ele pudesse então alertar a mim e a você de coisas que talvez nós precisemos consertar, que nós precisamos olhar para tudo isso, que nós precisamos entender qual é o propósito do Senhor, para que então Ele venha a recolher a todos nós, a que Ele possa vir, que Ele possa reinar, que Ele possa trazer realmente a sua glória sobre nós, e o melhor de tudo isso é que nós possamos então morar com o Senhor. Então é uma revelação de Jesus Cristo da parte de Deus, mostrando a João algumas coisas que ele deveria estar fazendo. E dentre tudo isso ele fala sobre mudanças daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que é a revelação de Cristo, daquilo que é a vontade do Senhor para os seus servos. E ele começa então essa revelação dizendo a respeito daquele que é o poderoso, daquele que é o primogênito, daquilo que é o reino dos céus. E ele começa então a falar sobre algo da visão do Jesus glorificado. Algo fantástico, algo bom. E ele no versículo 9 ele diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele sofreu algo porque ele acreditava naquilo que ele viveu.
Ele sofreu, ele foi preso, ele foi martirizado porque ele acreditava nisso. Mas mesmo ele estando preso, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. E essa voz dizia: escreve um livro naquilo que você vê e mande às 7 igrejas que estão na Ásia. Eu falo que aquilo que eu lia, aquilo que eu aprendia, a experiência ao qual eu passei por esses dias, essa semana, é algo que todos nós precisamos acompanhar, é ver a história de perto, acompanhar aquilo que foi o caminho por onde esses apóstolos passaram. E algo especial tinha nessas igrejas em que Jesus escreveu essa visão para passar para ele. Nós precisamos entender que a visão de Deus, a visão de Jesus Cristo para escrever esse Apocalipse, era para revelar a pessoa de Cristo, era para revelar a autoridade de Cristo, era para revelar o amor de Cristo para com essas pessoas. Isso é o princípio do livro, e ele nos fala, ele nos chama para que nós possamos nos arrepender dos nossos caminhos, dos nossos pecados, das nossas intenções, dos nossos pensamentos. É assim que Jesus descreve a visão, dentre outras coisas, e que o João ele escreve então a essas cartas. E essa carta tinha um contexto diferente para cada igreja. Ele tinha um contexto diferente de acordo com aquilo que as pessoas estavam vivendo. E nós passamos em alguns lugares e essa carta, eu vou chegar em uma específica ao qual eu colocaria esse tema para que nós pudéssemos então fazer de nós uma mudança perfeita. Deus ele nos chama para que nós possamos mudar a nossa atitude, mudar a nossa vida. Essa carta representa a Éfesos, uma igreja esforçada, perseverante, e que ela lutava contra aqueles falsos profetas. Outro dia eu preguei aqui sobre Éfesos, onde Paulo ele chega naquele lugar e ele pergunta assim: vocês já conhecem o Espírito Santo? Vocês já foram batizados no Espírito Santo? E aqueles discípulos de João Batista falam assim: nós nem ouvimos falar. Nós sequer ouvimos falar no batismo do Espírito Santo. E é o momento que Paulo começa então a pregar aquelas pessoas, demonstrando aquilo que é o Espírito Santo do Senhor, falando, pregando, e ele impondo as suas mãos. Aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo e batizados no Espírito Santo. Talvez nós conheçamos a Deus, conheçamos a Jesus de ouvir falar, mas nós precisamos ter uma experiência com Ele. Nós precisamos ter uma experiência real com o Senhor Jesus. Uma experiência real com o Espírito Santo. Então essa igreja que foi, essa carta que foi escrita a Éfesos, era para que eles pudessem então voltar ao primeiro amor. Era o princípio de tudo. Fazer as boas obras. Talvez aquilo que nós fazíamos quando nós nos convertemos, aquele fogo, aquela vontade, aquela coragem de poder pregar, de poder falar, de poder estar sempre junto, querendo buscar cada vez mais. Fazer com que as pessoas possam conhecer aquilo que Deus fez em nossas vidas. E no início tudo é maravilha. No início a mudança, a transformação é algo que realmente impacta a vida das pessoas. Mas no decorrer do tempo, no decorrer da caminhada, muitos se esfriam, muitos se desviam, muitos deixam de fazer aquilo que fazia. E essa foi a direção dessa carta de Efésios. No capítulo 2, do versículo 5, a palavra ele diz assim:
Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Volte ao primeiro amor. Arrependa-se e comece a fazer aquilo que você fazia as primeiras obras. Essa era a principal indicação dessa carta feita aos Efésios. Esmirna é uma outra igreja que ela tinha sido encorajada a continuar na fé, mesmo com tamanha perseguição. Sermos perseverantes, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das situações ruins. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Cristo somente, para que Ele então possa nos fortalecer todos os dias, nos encorajar. É importante ressaltar que essas igrejas não eram um templo como este. Não era um lugar físico. Mas eram cidades onde a palavra do Senhor havia chegado. E por algum motivo, aquelas pessoas tinham recebido a palavra do Senhor e por consequência de atos, consequência de idolatrias, consequência de outras pessoas pagãs que existiam naquele tempo, as pessoas se esfriavam na sua fé. Nós aprendemos um pouquinho com um guia turístico lá que hoje a Turquia, Istambul principalmente, que antigamente era Constantinopla, 97% da população é muçulmana. 97% da população é muçulmana. E a partir de 1923 eles começaram a se tornar uma república democrática. E eles se tornaram um país laico. Aqueles muçulmanos que vivem hoje na Turquia, eles não são obrigados a viver de acordo com os muçulmanos que estão em outros lugares. Eles não gostam nem de ser comparados. Isso é o lado bom. O lado ruim é que eles se tornaram laicos, eles não são obrigados a fazer nada, e a fé lá é praticamente zero. Apenas 3% da população são consideradas cristãs. Eles não adoram, eles não fazem nada. Eles não são mais obrigados a ir nas mesquitas e em outros lugares. Eles têm toda a história ali, mas eles não dão valor naquilo que eles têm. E a carta diz para que nós possamos voltar aos nossos primeiros passos, às nossas primeiras obras, para que a gente seja perseverante em tudo isso. A carta que foi jogada a Pérgamo, um lugar de doutrinas de Balaão, um lugar onde tem até mesmo o trono de Satanás. Uma cidade conhecida por existir o trono de Satanás. Imagina como era essa cidade. Ainda assim, Deus ele manda uma carta avisando para que, mesmo que haja o trono de Satanás, que ainda existe uma esperança, que ainda existem pessoas que mantiveram a sua fé e que precisam olhar para o Senhor, que precisam voltar a praticar essas boas obras. E assim, nós vimos que as cartas e os lugares onde nós visitamos, existia sempre algo que Deus colocava para cada um poder exigir. Mas sabe o que é o melhor de tudo isso? É que todas as cartas tinham alguma recomendação, todas as cartas tinham algum elogio que Deus fala, e Ele fala assim: olha, eu conheço as tuas obras. E Deus está te falando nessa noite assim, Ele conhece as tuas obras. Ele sabe o que eu faço, Ele sabe o que você está fazendo.
Deus ele está te recomendando. Eu sei o que você faz. E ele, às vezes, ele nos dá o alerta, fala assim: olha, ouça o que diz a voz do Senhor. Ouça o que diz o anjo da igreja. Ouça o que diz o Espírito do Senhor. Ainda há tempo. Ainda temos condições de poder olhar para o nosso destino, para o nosso caminho e consertar de acordo com a vontade do Senhor. É isso que Ele coloca em todos os lugares. Ainda que as pessoas pudessem fazer algo errado, ainda que eu e você possamos fazer algo errado, ainda há esperança. Mas há que fazer uma coisa na nossa vida. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos de arrependimento. Às vezes nós buscamos algo do Senhor sempre pedindo, mas nós não temos a consciência de poder olhar para o Senhor e perguntar para Ele. Ao invés de pedir, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou andando de acordo com a vontade do Senhor? Será que a minha carne tem sido mais forte que o meu espírito? E ainda que sejamos pecadores e não merecedores da graça do Senhor, quando nós buscamos Ele, quando nós queremos fazer com que Ele possa nos orientar, Ele é misericordioso para nos guiar, para fazer a sua vontade. Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama para uma mudança, Deus nos chama para que nós possamos ser um instrumento de Deus usado para poder falar e testemunhar aquilo que é a sua palavra. É assim que Deus fala. Olha o culto Kids, eles vão ser o quê? Luz do mundo e sal da terra. E não é só eles não, isso tem que começar em nós, tem que partir de nós enquanto adultos, enquanto pais e mães. É nós que precisamos ensinar a criança o caminho que deve andar, porque quando crescer a palavra diz que não vai se desviar, ainda que chegue uma determinada idade da aborrecência, ainda que eles pensem que possam fazer grandes coisas, mas uma vez que você plantou, uma vez que você orientou, ele pode até se desviar, mas ele vai ter o princípio daquilo que você ensinou a ele. Deus nos coloca para que a gente possa ser então esse instrumento, ser a luz, ser o sal, e poder seguir aquilo que Ele fala. Ele diz aqui na carta a Tiatira que tem amor, fé, serviço e perseverança, mas eles adoravam aquilo que Jezebel fazia. Se corrompia com a prostituição. Tudo isso vem demonstrando que Jesus é o caminho certo. E aqui eu começaria a minha pregação falando da carta que foi dirigida a Laodiceia. Eu creio que esse é o princípio que nós precisamos entender para que a gente venha realmente a fazer a obra do Senhor. Ela diz assim, a partir capítulo 3, versículo 14, a carta que foi dirigida a Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você não é nem frio nem quente,
estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Palavras duras. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era uma grande cidade, rica, poderosa, e as pessoas que tinham ali tinham bens e produtos e tinham coisas para satisfazer na sua vida pessoal, na sua vida material. E Deus usou da geografia existente naquele lugar para poder fazer com que João escrevesse essa carta. Só para vocês terem ideia por que ele escreveu dessa forma, é que entre Colosso e Herápolis, e é como se fosse um triângulo, Laodiceia. Em Colosso é água fria, água que desce fria. Em Herápolis é uma cidade onde desce a água quente, fervendo. Tem piscinas naturais lá. Tive a oportunidade de tomar banho numa piscina de 40 graus. Parece que está pelando a gente. Em Colosso, água fria. E Deus usou desse relevo, por quê? Porque lá em Laodiceia não tinha água. E a água que eles recebiam, tanto de Colosso quanto de Herápolis, a hora que eles se juntavam, é que ficava a água morna. As cidades naquela época precisavam de 3 coisas para serem formadas. Ela precisava de água, ela precisava de comida e ela precisava de proteção. Por isso eles construíam uma cidade em montes. E algo que nós precisamos todos os dias, água. E Jesus fala assim, olha, quem beber da minha água não terá mais sede. Eles precisavam de um lugar farto de comida, de caça. E Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. É Jesus quem nos dá, é Jesus quem nos fortalece, é Jesus quem nos alimenta. E a cidade de fortificada ao monte, Davi falava, né? O Senhor é meu refúgio e fortaleza. Jesus é tudo isso. Aquilo que eles faziam na antiguidade era aquilo que Jesus representava em todos os lugares. E essas cidades, então, da Laodiceia, usou desse contexto para que Jesus pudesse falar assim, olha, você não é nem fria e nem quente. A água quente, ela serve para purificar. Ela serve para limpar. A água fria é algo que pode servir para nos refrigerar. Mas Deus está falando assim, olha, se você não servir para ser alguém que trabalhe na minha obra, alguém que creia realmente naquilo que eu sou, naquilo que eu represento. Deus te deu autoridade para você pôr as mãos, impor e poder curar e fazer milagres e maravilhas. E hoje tem muitos que correm, que não acreditam ou que não pensam que podem fazer isso. Você precisa ser quente. Você precisa acreditar no poder de Deus. Você precisa ser essa autoridade, pegar essa autoridade que Cristo deu para que você possa então ajudar as outras pessoas, ajudar o seu próximo. Ser fria é você poder ajudar as pessoas, ter uma palavra amiga, saber conduzir uma pessoa quando está numa situação ruim. Mas você ficar em cima do muro, você não vai fazer nada. Você ser morno, a comparação que fez é porque se você beber uma água morna, e eu creio que muitos aqui já experimentaram, é algo ruim, não é algo bom. Ou você toma um chá quente, ou você bebe uma água gelada, mas um morno ele não cai bem. E por isso Deus falou assim, olha, vomitar-te-ei da minha boca, causa ânsia.
E isso foi falado para que nós possamos então mudar a nossa atitude. Nós temos que ser ativos na obra do Senhor. Nós precisamos falar e fazer a obra do Senhor ativamente. Tem gente que diz que é crente somente aqui na igreja. E lá fora, não é muito. Às vezes até se esconde. E a gente precisa ser a mesma pessoa. As pessoas precisam olhar para nós e ver que Deus opera maravilhas em nossas vidas e através das nossas vidas. É por isso que a Laodiceia foi feita dessa forma, porque é uma cidade poderosa, as pessoas confiavam naquilo que tinham. E é uma cidade grande até hoje. Só que um conselho que Deus dá, no versículo 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Algo que Deus dá e que não acaba. Melhor do que os bens que nós temos, melhor do que tudo aquilo que nós podemos produzir, é quando nós queremos juntar tesouros nos céus. A juntar tesouros nos céus, onde a traça não destrói. E os tesouros nos céus é aquilo que nós estamos fazendo, as obras que nós estamos fazendo, as pessoas a quem nós estamos ganhando para o Senhor Jesus. Isso é nós refinarmos o ouro, para que você seja de fato rico. Existe um ditado que a pessoa tem tanto dinheiro, ele pensa que pode todas as coisas, mas ele é tão pobre e miserável que a única coisa que ele tem é somente isso. É uma pessoa insensata, é uma pessoa que não pensa no próximo, é uma pessoa que não pode ajudar o próximo, mesquinha, arrogante, prepotente, e assim são várias as situações que acontecem com quem fica somente olhando para o material. Às vezes nós não temos tempo de fazer nada para a igreja porque nós trabalhamos. Não queremos vir ao culto dia de quinta ou dia de domingo porque nós temos alguma atividade. E eu posso dizer para vocês, meus amados, que eu já tive dessa forma, eu já vivi assim. E a minha vida, por mais que eu trabalhasse, parecia aquilo que diz a palavra, né? Parecia que tudo aquilo que eu recebia, tudo aquilo que eu ganhava, eu colocava num bolso. E a fala que é o do saquetel furado, porque eu não via a minha produção. Parece que quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. E acabava que eu não tinha nada e ainda continha algumas dívidas. E a partir do momento que eu entendi que estar na presença do Senhor, trabalhar para o Senhor, é algo formidável, Deus ele muda a nossa história, Deus ele muda o nosso ser, Deus ele muda aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Eu aprendi a consagrar a minha vida, a minha casa, a minha família e tudo aquilo que eu tenho, eu aprendi a consagrar ao Senhor. Eu aprendi a não ter ciúmes daquilo que eu tenho. Eu aprendi a dividir aquilo que eu tenho sem nenhum tipo de receio. Porque se as pessoas fizerem alguma coisa, não está fazendo para mim. Ontem nós estávamos, terça, na cela, e teve um momento inspirado ali, nas testemunhas das pessoas, e algo que Luana e Charleando proporcionaram. Um testemunho do Charleando, vou falar porque ele falou na cela, ele não está nem aí, né? Ele falou assim: eu andei no mundo e estava quebrado, estava tudo regaçado, essa é a expressão, querido. Mas Deus falou para mim assim: você vai arrumar uma mulher. E do jeito que eu pedi, quando eu cheguei na cidade, olhei para ela, para a Luana, né, a esposa dele, ele falou assim: é ela. Aí Luana pegou, aproveitou a deixa e falou assim: quando você vier brigar comigo,
Não fale comigo, vai falar com Deus, foi você que pediu. E é algo que precisa ser assim, dessa forma. Quando você consagra tudo a Deus, você não tem que tentar se defender. Você não precisa ir buscar a justiça. Por quê? Porque não é seu. Se você consagrou a Deus, então é Deus quem vai entrar com a providência para com você e no seu caso. E assim você precisa viver. Porque a riqueza desse mundo aqui, ela perece. Quando você morrer, você não vai levar nada. Então consagre tudo que você tem, tudo que você é, consagre a Deus. Porque Deus, Ele deixa na tua mão para que você seja um bom mordomo, um bom administrador. E quando você ocupa de tudo isso, Deus, Ele vai fazendo cada vez mais você prosperar e você andar e você confiar naquilo que Ele está colocando na sua mão. Então confie nele, coloque todas as coisas diante dele. E aí a palavra diz: eu repreendo e discipulo aqueles a quem amo. Mais uma vez, a visão, a Laodiceia, é que Deus, ainda que ele não concordasse, ainda que ele visse que as pessoas estão agindo de forma diferente, ele dá uma orientação a todos eles, assim como ele dá para mim e para você, que ele às vezes ele vai te disciplinar, ele vai ser duro, e você pode até não entender, mas ele faz isso por amor. Sabe o pai ou a mãe quando dá uma ensinada no filho, com carinho, com amor, disciplina, ensina, mostra? É assim, dessa forma que Deus faz. Às vezes nós não somos tão prudentes e tão carinhosos quanto Deus conosco, mas Deus, Ele vai cobrar. Nós é que precisamos escolher aquilo que nós estamos fazendo. A semente, ela foi dada a cada um de nós. A semente, ela está na sua mão. E você vai plantar isso todos os dias. Todos os dias você faz uma plantação. Você coloca numa terra e ali você um dia você vai semear. O plantar é uma alternativa, mas a colheita, ela vai ser obrigatória. Então, o que você tem plantado? Em que área você tem colocado o seu melhor dom, a sua melhor moeda, a sua melhor oferta, o seu melhor, aquilo que você sabe fazer de melhor? Você tem plantado aonde? É uma alternativa, é uma opção a semeadura, mas a colheita, ela vai vir. E Deus, Ele conclui aqui falando que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus, Ele não vai fazer nada na sua vida por intromissão. Deus, Ele não vai entrar na sua casa sem que você convide para que Ele possa entrar. Deus, Ele não vai mudar a sua vida se você não permitir que Ele assim o faça. A mudança é algo que nós precisamos plantar em nosso coração, mas é clamando a Deus todos os dias, pedindo para que Ele possa realmente mudar a nossa vida. É dessa forma que nós precisamos agir. Deus, Ele está com tudo preparado para te dar o melhor dessa terra. Ele quer que você seja bem aqui onde você está, que você sirva bem, que você possa andar nos melhores lugares com as melhores pessoas, fazendo a sua obra, o que é de melhor. Mas Ele quer que você abra a porta. Ele não vai entrar. E muito mais do que a porta da sua casa, você tem que abrir a porta do seu coração. Deus, Ele te dá autoridade. Deus, Ele vai te dar a vitória. Deus, Ele vai te dar
tudo aquilo que você precisar quando você buscar ao Senhor de todo o seu coração. É assim diz a palavra. E para concluir, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com o meu Pai. Quem tem ouvidos, fala assim, eu tenho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está dando uma recomendação para nós. Deus, Ele conhece o nosso coração. E tudo aquilo que Ele fala é para que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor, para que a gente possa agir com amor, com fé, com perseverança. E tudo aquilo que nós pedirmos em nome do Senhor Jesus, Deus, Ele está pronto para te dar. Por isso eu não sei aquilo que você precisa, aquilo que você busca, mas eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para te dar muito mais daquilo que você pede ou que você pense. Por isso, se você busca uma cura, um milagre, se você busca um sonho, se você busca algo, direcione isso a Deus. Coloque no seu coração, creia que você vai receber, com fé, sem duvidar. E isso já está plantado na sua vida. Amém? Quantos acreditam nessa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus.